meu nome é Thaís, eu sou aluna do curso de Pedagogia, segunda licenciatura na Universidade Uninter, e hoje eu estou aqui para apresentar para vocês um plano de aula. Esse plano de aula que terá como nota de estágio obrigatório, né? Então será um estágio online, devido a esse momento de pandemia e isolamento social. Eu, como aluna, não poderei estar estagiando numa escola, né? Então eu irei postar aqui para vocês esse vídeo com ideias de atividades que podemos fazer dentro de casa, na escola também, mas nesse momento de pandemia com as crianças em casa, né? Então utilizar aquelas coisas que nós já temos em casa que podem auxiliar no desenvolvimento. Muitas das vezes aquelas coisas que eles já conhecem, têm noção, mas não é praticado, e isso vai auxiliar ao desenvolvimento da criança, né? Então, assim, eu vou falar um pouco sobre o plano de aula em si, e aí os objetivos, né? O que a gente vai buscar desenvolver, e aí eu passo a atividade para vocês, o que eu utilizei para fazer, né, esse plano de aula, essa atividade. Então, assim, no meu plano de aula ele vai tratar, então, né, base teórica de traços, cores, formas e sons, né, de acordo com a BNCC. O objetivo, o meu foco como professora ou como educanda agora é o desenvolvimento cognitivo da criança. De certo que a criança, independente da atividade que a gente vai fazer, ela não irá desenvolver somente uma questão. Então, envolve o desenvolvimento motor, o desenvolvimento sensorial, psicomotor, e nesse caso o cognitivo, né? O psicomotor eu irei trabalhar. Ele vai tratar, né, teoricamente aí, vai abordar as relações das crianças, né, as interações. O autor que vai dizer aí, que vai embasar esse plano de aula que eu estou fazendo, é Vygotsky, né, que vai falar da interação do dia a dia da criança com as atividades, com as pessoas. É um processo gradativo, né, é um desenvolvimento gradativo, conforme aquilo que eu tenho, que eu vivo, que eu falo, que eu converso, eu crio, então, significados e aprendo, né? Então, vai embasar um pouco nessa área. O que a gente vai analisar? A relação que a criança vai fazer com o objeto, com a cor. E ela conhece já, traços, sons e formas. Ela conhece o que é bola, ela conhece o que é uma caixa. Ela entende que a bola ela é redonda, que é um círculo. Ela entende que a caixa ela é quadrada. Às vezes ela não faz essa relação ainda. Ela brinca o dia a dia com bola, então ela sabe a bola é que cor, é verde, é azul, é amarela. Ela entende que essa bola que ele tá pegando é azul, entendeu? Agora, em relação aos sons, olha, ele brinca de carrinho, ele brinca de moto, ele faz a relação, ele associa que moto vai fazer bololô, como diz o meu filho, faz bololô. E o carrinho faz vrum, vrum. Ele consegue entender isso? Às vezes não, às vezes já entende, mas isso é bom para a eficácia do conhecimento, né? Eu tenho meu plano de aula, eu vou postar aqui para vocês verem, mas uma coisa mais explícita, mais detalhista, teoricamente, para vocês entenderem um pouco. Que às vezes a gente falando é muita informação, ou às vezes é pouca informação, mas o meu plano de aula eu vou postar para vocês darem uma olhada. Mas assim, o sapo, que som que o sapo faz? Você sabe me dizer qual é o som do sapo? Ele sabe imaginar o que é um sapo? Que cor que é o sapo? Então, assim, eu tenho um cachorro em casa, o cachorro tem a cor creme branca e ele sabe o que é um cachorro. Muitas das vezes a criança não tem um cachorro, então ele não associa que o cachorro, que cor que é aquele cachorro, ou que o cachorro faz au-au. Ele olha pro cachorro e ele fala au, 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 por causa do som que o cachorro produz. Mas a gente precisa dar nome às coisas e associar os sons dessas coisas para que ele entenda. Aquele é um animal, ele é um cachorro e o som que ele emite é au, au. E você deu um nome a esse cachorro, seja Bob, Pop, independente. Então, é aí que ele vai construindo sentido. Então, ele constrói sentido do cachorro, porque ele conhece, porque ele tem em casa, e que o som faz au-au. Mas não é au-au.
Ele é um cachorro. Então é isso que a gente precisa trabalhar, porque às vezes torna-se insignificante e não é. Então assim, o plano de aula, ele vai querer tratar então do objetivo de estimular a oralidade da criança, associar os sons que aquela determinada coisa faz, aquele determinado objeto ou determinado animal, né? Então associar as cores e as formas. Então esse é o objetivo do plano de aula, certo? Que mais? No meu plano de aula, eu já destaquei lá quais são como que eu posso dizer, os objetos que eu irei utilizar, né? Então, o que eu tenho em casa, que vocês também têm, isso não falta na casa de ninguém, né? Que eu possa utilizar para fazer essa atividade, ou essas determinadas atividades. Então, olha só, aqui, o que eu tenho em casa que eu posso utilizar, né? Aqui eu tenho algumas coisas para poder trabalhar com a criançada nesse momento. Cozinha, como eu disse para vocês anteriormente, é algo muito interessante para eles, muito importante. Nós podemos utilizar pratos, né? Então eu tenho esse prato, o que eu vou trabalhar com esse prato com ela? Olha as cores que eu tenho nesse prato. Eu posso trabalhar as cores, a forma do prato. Olha, é círculo, olha, é redondo, né? Então, você pode desenhar esse círculo com eles. Como ele nem pega no lápis direito ainda, ele pega. Você vai auxiliar ele daí. Meu filho vê uma caneta e ele fala mão, para desenhar a mão dele. Então, assim, nessa idade, eles têm curiosidade, eles querem fazer aquilo que você faz. Então, a gente utiliza o prato para comer. Determinado prato, ele vai querer usar aquele prato que você quer. Esse prato, a gente pode trabalhar as cores. Então, olha o amarelo. Olha que tem o azul. Fala com a mamãe azul. Azul da cor do céu, azul da cor do mar, né? Então, a gente vai trabalhar essas coisas com as crianças e isso é interessante para desenvolver o raciocínio e desenvolver o cognitivismo da criança. Lembrando também, quem tem filho dessa idade, tem lata. Tem lata pra caramba. Então, o que a gente pode fazer com essa lata? Nossa, mas vou jogar fora. Eu jogo todas fora. Mas, por causa desse plano de aula, eu guardei algumas. E outros que eu já fiz na vida para trabalhar com a criançada. Olha o tambor. Então, assim, é besta, mas traz significado, trabalha e desenvolve a criança. Então, olha as baquetas, filho. Que cor que é essas baquetas? Gente, isso aqui nada mais é do que canudo de copo, de bebê. Canudinho, mas ele é aquele de plástico, né? Não é reciclável daí. Ele é reutilizável, eu lavo. É de plástico. Aí o que a gente pode fazer? Olha, filho, vamos fazer uma bateria. Produz um som. Que barulho que produz o tambor? Então a gente já reproduziu um tambor. Ele vai bater com as baquetas, vai falar as cores. E a gente pode produzir música. Ai, Thaís, eu não tenho lata. Tem vasilha. Não é desse tamanho, tem menor. Então, usa vasilha, colheres e a gente vai fazer a bateria, né? Ou a gente vai utilizar o prato para fazer o pandeiro. E aí vai diversas oportunidades de criatividade da nossa cozinha que vocês podem utilizar. Lembrando sempre utilizar aqueles objetos que são cada vez mais seguros para as crianças, né? Porque é importante que eles também manuseiem. A gente vai trabalhar não só a coordenação motora da criança, então ela tá lá, tá pegando a baqueta, tá batendo, é a coordenação motora que a gente está trabalhando. E o raciocínio, né? Olha, essa cor, a oralidade da criança, essa cor é tal, e você estimula que ele repita o nome, ele repita a cor. Então ele conhece o objeto, associa aquele objeto e as cores desse objeto. Então eu tenho aqui também, a gente vai fazer o quê? Selecione em casa vários objetos, várias formas, várias cores, aquilo que você tem em casa. Eu vou utilizar dos brinquedos que meu filho tem pra gente poder fazer a atividade. Então no comecinho eu falei pra vocês, olha, o carro, o sapo, ele associa a cor e tal. Então o que a gente pode fazer? Olha, filho, o sapo. É o papo? É o sapo. Que cor que é o sapo? Verde. Fala com a mamãe verde, fala com a titia, é verde. E ele repete. Como que o sapo faz?
E ele pula lá, rabbit, qual é o som? Certo? Então, além de ele estar manuseando, então eu dou para ele esse objeto, deixo que ele avalie, que ele analise, que ele, né, pegue na mão e veja esse objeto. E aí a gente trabalha, então, aquele objetivo, que é o quê? Fazer com que ele associe o nome ao objeto, a cor a esse objeto e o som que esse objeto faz, né? No nosso caso, é um brinquedo, é um objeto. Mas existe o animal em si, só que aqui a gente está representando. Então, ele vai entender, ele vai ver que é um sapo, ele vai fazer essa representação também. Então, é isso que a gente vai trabalhar com a criança. Ela vai aprender tudo de uma vez? Não vai. Você vai mostrar para ela vai errar, ela vai... E é essa a ideia, a gente fazer com que ele reproduza o som, que ele reproduza aquilo que você está explicando. Guardou ali? Ele vai lembrar, que é o sapo. Mas ele não vai lembrar que é verde, que o nome da cor é verde. Então, esse é um trabalho diário e gradativo, como eu disse para vocês. Ele pegou o objeto, por mais que você não tenha um momento, não sentou, não arrumou espaço para fazer esse trabalho, mas ele pegou o objeto, é automático que a gente também acaba falando, olha o sapo, é verde o sapo. Ah, eu faço isso sempre, Thaís. Sim, é automático cada um de nós fazer, mas é bom que cada vez mais a gente tenha atenção com isso, não que a criança fique lá só bum, bum, tchu. Isso não é pra fazer isso. Ele é um sapo, né? Ele tem um som, ele tem um jeito de pular. Esse sapo, ele pula, né? Então, a gente tem que trabalhar isso com a criança, ensinar como se brinca, ensinar como se faz. Ela vai usar a imaginação, vai brincar do jeito dela? Vai. Mas é bom a gente auxiliar. Então, eu tenho aqui um carrinho. Esse carrinho faz como? É vrum. Que cor que é o carrinho? É vermelho. Olha, vamos brincar com o carrinho. Pega o carrinho, olha, tem uma roda. Essa roda é redonda. Olha, que cor que é essa roda? Vamos lá, vamos brincar. A gente brinca e a gente faz com que eles sempre repitam, eles sempre reproduzam o som e as cores e as formas. Então, ela aqui, mais pra frente ele vai associar que uma coisa é feita por um conjunto de formas, mas a gente pode começar a ensinar agora elas isoladamente. Eu vou ressaltar, olha redonda, olha quadrada. Ele não vai associar isso de primeiro, mas conforme a gente vai falando, isso vai ficando, né? Vai agregando. Então, uma coisa que a gente tem muito, e quem tem filho dessa idade normalmente tem, se não tem, a gente faz, né? Então, a gente produz. O ideal é que a gente misture essas formas e a gente deixe dentro de uma caixa e vai tirando e fala, olha, que legal, o que é isso? Então, aguçar a curiosidade, fazer com que ela faça parte disso. Parabéns, é isso mesmo. Então, olha, o que é isso? É um morango. Que cor que é o morango? Né? Então, isso aqui, gente, é gelinho, tá? Sabe que a gente compra aqueles gelinhos coloridos pra ficar mais interessante? Às vezes é pra nós, né? Nem pras crianças, né? Porque eles normalmente não usam gelo. Mas é engraçado e a gente pode utilizar pra isso. Então, o morango vermelho. Olha a banana. Ah, mamãe, nanana, é a banana. Que cor que é a banana? É amarela. Então, é sempre essa questão que eu falei pra vocês. A gente continuar solicitando que eles reproduzam esse som, que eles associem o nome ao objeto e a cor desse objeto. Quanto mais a gente fala, mais eles identificam e eles gravam. Ah, eu vou falar e eles vão gravar assim. Quando ele associa e dá um sentido, é algo que está no dia a dia deles. Então, a banana aqui é um símbolo, né? É um brinquedo, mas ele come a banana. Então, a gente faz isso com a banana também, tá? Eu tenho aqui cortes de massinhas. Então, a gente utiliza essas massinhas. Olha o peixe, que cor que é esse peixe, né? Então, assim, são ideias muito legais que a gente pode estar usando no nosso dia a dia. Eu não tenho essas formas, Thaís. Não tem como eu fazer, eu não tenho nada. Não tem como comprar. Gente, papelão. Pega o papelão, desenha o coração, recorta o coração. Olha, filho, o coração. Faz um peixe, recorta o peixe. Olha, filho, o peixe. Ah, eu não tenho como pintar. Tenho papelão. A cor é marrom. Eu tenho lá canetinha, faço uns desenhos, um pinto, para poder lhe associar as cores, tá bom? E assim a gente vai trabalhando. Esse daqui, triângulo, né? Quadrado e o círculo.
Normalmente a gente tem, nessa idade, crianças que vão trabalhar com esses tipos de jogos. Eu tenho uma mesinha aqui, super legal, né, que meu filho ganhou, e é interessante para apresentar para vocês. Ele tem os encaixes então, né, quadrado, triângulo, os ângulos e o círculo. E além de só ver ele colocar e encaixar, é bom que a gente auxilie o trabalho de falar, olha filho, o triângulo azul, fala com a mamãe azul, e assim por diante. Assim como eu expliquei no começo, para não ficar pesado e chato e ficar reproduzindo toda vez, essa é a ideia, né? Fazer com que ele trabalhe essa oralidade, que ele associe os objetos e as cores e as formas. E é assim que ele vai aprendendo, trazendo sentido e trabalhando diariamente. É gradativo, como eu falei para você. Mas quando se trata de uma brincadeira, do lúdico, fica cada vez mais interessante para a criança, né? Então eu tenho essa mesa lúdica dele aqui, ó, a engrenagem, ABC, né? E a gente vai repetindo e vai falando com eles, vai brincando, eles vão associando, eles vão desenvolvendo essa área do raciocínio e da associação, tá bom? Então, é essa a minha ideia. Eu não sei se vocês conseguiram compreender muito bem, né? Eu agradeço por vocês estarem assistindo esse vídeo. Espero que tenha agregado aí para cada um de vocês que estão me visualizando agora e que reproduzam isso em casa, independente do que tenham. Bolinha, eu tenho uma bolinha da piscina de bolinha. Olha, filho, a bolinha, pega a bolinha azul e a bolinha vermelha, né? Faz essas perguntas para ele. Faz com que ele interaja, elogie quando ele acertar. E quando ele errar, filho, é verde. Aí ele vai repetir, elogia, entendeu? Então, assim, essa é a minha ideia, a gente fazer essa interação, essa brincadeira e fazer com que não fique um momento muito estressante no dia a dia da gente, nesse isolamento, e que seja em qualquer outro momento, dá pra fazer essa atividade e brincar com as crianças, tá? Mais uma vez eu agradeço, peço que vocês curtam, compartilhem, deem a sua opinião, o que eu falei de mais, o que eu falei de menos. Se quiser alguma dúvida ou alguma ideia, eu vou fazer novamente alguns outros vídeos, eu posto, eu tiro a dúvida de vocês, tá bom? Então, mas assim, completando mesmo, é o plano de aula mais voltado para a nota do meu estágio, né, obrigatório. Então eu peço que vocês olhem com carinho, compartilhem, comentem. E aí a gente vai ver o resultado que isso dá. Se vocês reproduzirem em casa, manda para mim a devolutiva também, que vai ser nota 10, vai ser de bom, né, grado eu receber isso daí. Agradeço vocês, muito obrigada e até o próximo vídeo.